Estou voltando aqui no Instagram para dar continuidade àquilo que eu disse que ia fazer, que é responder as questões que surgiram daquela aula do ICEF, há mais ou menos um mês atrás. O ICEF é um instituto de formação familiar que me convidou mais ou menos há um mês atrás para fazer uma apresentação sobre o sacramento do matrimônio. E a partir dessa aula, foi uma aula de uns 50 minutos dos alunos deles, muitas pessoas vieram no particular aqui no direct fazer perguntas. E tem uma pergunta que de fato eu quero abordar porque ela toca num cerne, num assunto importante da palestra, tá, da aula. A palestra versou sobre o caráter do sacramento do matrimônio, o sacramento do matrimônio como um chamado pessoal à perfeição, à santidade. E aí essa pessoa, que eu não conheço, não sei nem de onde parte do Brasil ela falou: Robson, depois da tua aula houve uma discussão aqui no grupo de estudos e trouxeram um argumento que eu não soube responder. O argumento era o seguinte: olha, Salve Lelego, olha, o Catecismo de Trento, no cânon 10, afirma que o sacramento do matrimônio, que o sacramento do sacerdócio, é mais perfeito que o sacramento do matrimônio. E na tua aula, na semana, você disse que o matrimônio é um caminho de santidade como o sacerdócio. Como é que explica isso? E aí, eu respondi a ele, claro, né, no privado, mas aí me veio uma dúvida: será que outras pessoas também tiveram essa dúvida? E eu quero esclarecer isso. Bom, o que eu disse na aula, e eu mantenho, é que o sacramento do matrimônio é uma vocação, um chamado especial à perfeição, como é o sacramento da ordem e a vida consagrada. Foi isso que eu explicei na aula e que é efetivamente um dado que quem estuda vê com clareza. Por exemplo, há textos de São José Maria Escrivá, onde ele afirma categoricamente que, aspas, como o sacerdote se santifica celebrando no altar, o leito conjugal é o altar do casal. Ele fala isso literalmente, São José Maria Escrivá. Então, e aí eu expliquei para o rapaz: efetivamente, o sacramento da ordem é mais perfeito que o sacramento do matrimônio. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Teoricamente, configurar a própria vida, a vida do Senhor, que é pobre, casto e obediente, é mais perfeito do que uma vida do esposo e da esposa. Por quê? Porque durante o dia, durante a sua vida, o esposo e a esposa vão ter que deixar as coisas de Deus para cuidar da família. Então, teoricamente, é óbvio que o sacramento da ordem aperfeiçoa o indivíduo, aproxima o indivíduo mais ainda da configuração com Cristo. Mas não foi isso que eu ensinei na aula. O que eu deixei claro na aula é que, apesar de, teoricamente, o sacramento da ordem ser mais perfeito do matrimônio, isso não há discussão, o Trento já disse isso, o que eu disse é que, para cada pessoa, Deus tem uma vocação, e essa vocação não é menor. Não é porque eu me sinto chamado ao matrimônio que o meu chamado é menor do que o chamado de alguém que é chamado, convidado a ser sacerdote. E eu disse mais do que isso. Eu disse que, nesse caso, a vocação ao matrimônio é mais benéfica àquele que é chamado do que o sacerdócio. Dizendo de outra forma, se alguém é chamado em matrimônio e não se casa e vira as costas ao seu chamado para ser sacerdote, ele fez mal para ele, entenda? Porque a melhor vocação para ele é fazer o que Deus quer para ele, né? A gente não canta isso na missa, eu acho engraçado, né? Antes que te formasse no seio do tamanho eu já te conheci. Quer dizer, Deus, antes no seio materno, já tem um plano para nós. Qual a tarefa da vida das pessoas? Tentar entender qual é esse plano e cumprir na própria vida. E nesse caso concreto, aqueles que fazem isso conseguem efetivamente serem mais felizes do que aqueles que venham da vontade de Deus e viram as costas para uma vida consagrada, para uma vida de dedicação exclusiva, porque acham que é mais perfeita. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas isso é a essência da palestra que eu dei no ICEF, né? Fenomenologicamente aqui, concretamente na vida das pessoas, de modo fenomênico,
Deus tem um plano para cada um. Não cai uma pombinha que não seja por vontade de Deus. As flores, os lírios do campo são cuidados por Deus e são mais belas do que Salomão. Bom, se é assim, não faz sentido pensar que Deus criaria pessoas, daria as almas espirituais das pessoas e elas ficariam soltas ao léu, destinadas ao acaso, comandadas pelo destino cego, pela moira. Não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido. Se o Senhor cuida até dos lírios do campo, que se dirá do seu filho, de uma sua filha. Então, o que eu quero expressar, para quem ficou com a mesma dúvida, não há contradição entre Trento e João Paulo II. Não há contradição. Na aula eu mostrei as fontes, né? Onde João Paulo II fala que o matrimônio é uma verdadeira vocação. Não há contradição entre Trento e João Paulo II, gravíssimo sane. O que há são abordagens diferentes. Trento está abordando o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. E nesse nível, não há dúvida, o sacramento da ordem é mais perfeito que o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque configura o indivíduo mais propriamente a Cristo. Pobre, casto, obediente. Agora, no campo da fenomenologia, no campo da realização concreta, a mais perfeita vocação é aquela que Deus me deu. Ele que pensa nos detalhes, ele que é pai, que não dá cobra quando se pede ovo, que não dá pedra quando se pede pão. Se um pai não faz isso, por que daria para um filho uma vocação à infelicidade ou uma vocação menor? Não faz sentido isso. Então, a questão é assim: Trento trata do assunto de forma teórica e João Paulo II, com aqueles novos, né, Ratzinger, por que não? Papa Francisco, trata do matrimônio de forma fenomenológica, como ela acontece na vida da pessoa. E como ela acontece na vida da pessoa, o melhor é que cada um siga a vocação que Deus lhe deu. E eu vou dizer, felicidade é isso, tá? Eu já trabalho com isso há mais de 2 décadas. Felicidade é quando você, mesmo com dor, mesmo sofrendo, você cumpre a vontade de Deus na sua vida. Isso é felicidade, é entender a vocação, o que Deus pensa para você. Claro, aqui cabe muito erro, muita interpretação, muita hermenêutica, mas felicidade é isso, quando você compreende o que Deus quer para a sua vida e executa e cumpre na prática. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui para as pessoas que me perguntaram se eu por acaso estava sendo modernista, né? Negando o Trento. Não estou negando o Trento. É que são assuntos diferentes. E é preciso um pouco de profundidade para entender que é possível pegar o mesmo assunto e ver de aspectos diferentes. Por um aspecto, o Trento tem razão, o matrimônio é menor que o sacerdócio. Por outro aspecto, o matrimônio é a melhor vocação que alguém pode ter, se for aquela que Deus sonhou para ela. É isso aí, pessoal. Até mais.